ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
वंशकल्पद्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 So first of all, offer my humble, respectful Dandavat Pranam in the lotus feet of Gurupad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Gauranga Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Então, primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lotos de Guru Pada Padma, Nitya Pravistam Vishnupada, Stotra Shati Shimachala Bhaktivedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnupada, Stotra Shati Shimachala Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj, Ashila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Guru Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshasiddhar Goswami Maharaj, Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas presentes aqui e a todos os convidados. So just I want to speak about Rupa Siksha, the teaching of Rupa Goswami. Então, eu gostaria de falar hoje sobre Rupa Siksha, os ensinamentos de Rupa Goswami. You may have heard the name of 6 Goswamis, though they are very near dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, talvez... Haribo. I don't know this mic. I take another mic, then I connect. Cadê minha mãe? Ih, vagabundo. Não. Ok. Não. Então, talvez vocês ouviram sobre os 6 Goswamis de Vrindavana e a sua contribuição para a nossa consciência de Krishna. Sirup Sanatana Bhatto Raghunath, Sijiv Gopal Bhatto Das Raghunath. Ichai Gosai Kori Charana Bandhan, Jahavite Vignanas Avishta Puran. 6 Goswamis name, just to remember and count. Então, o nome dos 6 Goswamis são Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath, Shijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath. And they are very near and dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu. E eles são muito queridos e próximos a Sri Chaitanya Mahaprabhu. And all they fulfill all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. E todos eles cumpriram os desejos de completamente os desejos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Especially Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered to them, first they should go to Vrindavan and manifest the pastime places of Krishna. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu primeiro ordenou para que eles fossem até Vrindavana e revelassem os locais de passatempos de Radha e Krishna. And that means first that is called Lupta Tirtha Uddhar. Isso é conhecido como Lupta Tirtha Uddhar. And second, Lord Chaitanya Mahaprabhu, they have to manifest the Vigraha, which manifested by Krishna's great grandson, Vajranath. Vajranath. E segundo,
eles deveriam redescobrir, né, reencontrar as deidades que foram estabelecidas pelo bisneto de Krishna, Bhajaranabha. Especially Gaudiya Tin Thakur deities, that is called Govinda, Gopinath and Madan Mohan. Especialmente as três deidades dos Gauriya Vaishnavas, que são Govinda, Gopinath e Madan Mohan. And also Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered to them, they have to manifest all Rasa Madhurya Grantha. E Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenou para que eles manifestassem Rasa Madhurya Grantha. Então, os doces filosofias sobre essas as doçuras transcendentais. And another also Vidhi Marga and Rag Marga, the process of Vidhi Marga and Rag Marga have to preach. E deveriam pregar sobre Vidhi Marga e Raga Marga, o caminho das regras e regulações e o caminho da espontaneidade. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu ordered to Sanatana Goswami Pad manifest one very nice beautiful grantha that is called Vaishnava Suddha Sadachar, good behavior of Vaishnava. E especialmente Mahaprabhu ordenou para que Sanatana Goswami Pad manifestasse esse livro sobre as regras e regulações dos Vaishnavas, Vaishnava Suddha Sadachar. So Lord Chaitanya, according to the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all our Goswamis, they fulfill Chaitanya Mahaprabhu's desires. Assim, os 6 Goswamis, de acordo com a ordem de Mahaprabhu, eles cumpriram, né, o desejo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu invested all his Shakti potency in the heart of Rupa Goswami Pad. E Sri Chaitanya Mahaprabhu, especialmente, imbuiu todo o seu desejo no coração de Sri Rupa Goswami Pad. And especially Lord Chaitanya Mahaprabhu himself told, when Rupa Goswami was staying in Prayag, that time I gave all my potency Shakti in his heart. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu mesmo disse que quando ele se encontrou com o Rupa Goswami em Prayag, então ele manifestou toda a sua potência no coração de Rupa Goswami Pad. Why? Why Lord Chaitanya Mahaprabhu gave to all his treasure of heart to Rupa Goswami? Por que, então, Sri Chaitanya Mahaprabhu ele deu todo o tesouro do seu coração a Rupa Goswami Pad? Why? Who knows? Quem sabe por quê? Because Rupa completely, absolutely surrendered lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque Rupa Goswami ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Rupa Goswami Pad, he is qualified. And for this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu gave all his treasure to Rupa Goswami. E porque Rupa Goswami ele era qualificado. Assim, Mahaprabhu deu todo o tesouro do seu coração a Rupa Goswami Pad. That means Guru gives all his treasure of heart to his disciple when disciple completely, absolutely surrender to the feet of Guru. Então isso significa que o Guru ele vai dar todo o tesouro do seu coração àquele discípulo que se rende completamente a ele. And that time disciple heart should be as like neat and clean, no duplicity, no hypocrisy. Mas o coração do discípulo ele deve estar completamente limpo e puro, livre de qualquer inveja e duplicidade. First to understand what is the meaning of duplicity and hypocrisy. Então, primeiro você deve entender o que é duplicidade e hipocrisia. Understand? Yes. What is the meaning of duplicity and hypocrisy? Então, qual que é o significado de duplicidade e hipocrisia? Duas caras. She's saying to have two faces, one thing and another thing. Okay. Saying another thing or doing another thing. Então é exatamente isso. Você mostra uma coisa, mas você faz outra. Understand? Actually, this is the nature of the conditional soul, duplicity and hypocrisy. Na verdade, essa é a natureza da alma condicionada.
de ser dúplice e hipócrita. You understand? Many people they are showing one thing and doing another thing. Então, muitas pessoas fazem isso. Elas se mostram de uma forma, mas elas agem de outra. So Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he told one very nice small story. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele conta uma pequena história sobre esse assunto. One person, he brought one piece of iron in front of, and what is it called? Those who are making the blacksmith. Okay. Então, uma pessoa ela trouxe um pedaço de ferro para um ferreiro. Understand? Blacksmith, they are making many kinds of iron instruments. Então, o ferreiro ele faz diferentes instrumentos de ferro. And how they are making the nice iron instruments? Mas como eles fazem isso? Here Brazil also now. Tem aqui no Brasil ferreiro? Everywhere. Todos os locais tem, não é? First they put the iron in the what is it called? In the fire. Então primeiro eles vão pegar o ferro e vão colocar no fogo. And taking one what is it called? Hammer. Hammer and humming. Então eles vão pegar um martelo e vão ficar batendo, né, no ferro. And all the dust also go out. E todas aquelas impurezas que ficam em volta do ferro vai embora com isso. Then again that the hot iron put in the water. E aí eles vão pegar esse ferro que está quente e colocar na água. And again also he was humming in the hammer. E de novo ele vai bater nesse instrumento que ele está fazendo. And again put in the water and fire. Aí de novo põe no fogo. And again also humming. E de novo fica martelando. In this way, the what's means? Blacksmith, he also making different kinds of iron instruments. Então dessa forma o ferreiro ele faz diferentes instrumentos de ferro. So one day that one person he brought one piece of iron, very low categories of iron. Então um dia uma pessoa ela trouxe um pedaço de ferro, mas um ferro de baixíssima qualidade. But he saw to the what is called blacksmith, this is my very best qualities of iron. Mas essa pessoa falou bem assim, eu trouxe esse ferro aqui que é de altíssima qualidade. That iron is very, this is true. He brought two kinds of iron. One is your low types of iron piece, or another High quality. And high qualities piece of iron. E na verdade aquela pessoa ela trouxe dois ferros, né? Dois pedaços de ferro. Um era de baixíssima qualidade e o outro era de alta qualidade. So first that person he saw to the blacksmith the very high class and high qualities iron. Então primeiro ele mostrou o ferro de alta qualidade para o ferreiro. But when he offered the blacksmith, then he hid the good one and gave to the bad one. Mas na hora de entregar ele trocou. Ele deu o de baixa qualidade e escondeu o de boa qualidade. Okay, that time that person he was very busy to making many kinds of iron instruments. Mas o ferreiro nessa hora ele estava ocupado, então ele nem prestou atenção. Because blacksmith is always busy. So he did not check. Just he wrote his name. This iron is coming from this person. Então, porque o ferreiro ele está sempre ocupado, né? Ele está sempre fazendo muitas coisas. Então, naquele momento ele nem prestou muita atenção. Ele só anotou, né, no ferro assim, esse ferro é de tal pessoa. Then after 7 days, that person he returned. He came in the shop. Então, depois de 7 dias, aquela pessoa voltou até a loja do ferreiro. And he asked the blacksmith, give my iron instrument. E ele falou pro ferreiro, pode me dar a minha ferramenta. Then the blacksmith also gave to him that the iron
and instruments to him. Então o ferreiro deu a ferramenta de ferro para ele. That time he just pretending, oh, I gave you good quality iron, but you gave me the instruments of iron bad quality. Why? Então essa pessoa falou, eu te dei um ferro de alta qualidade, por que você está me dando essa ferramenta de baixa qualidade? Then that person, he told, no, you gave me this quality iron, I also gave you this instruments of iron too. E então o ferreiro disse, não, você me deu essa qualidade de ferro e com esse mesmo ferro eu fiz essa ferramenta. But you know, no, I gave you good quality iron, why did you give me the bad quality iron? E a pessoa ficou insistindo, falando, não, eu te dei um ferro de alta qualidade e agora você está querendo me dar uma ferramenta de baixa qualidade. So that person is quarreling and arguments. Então essa pessoa estava ali brigando, argumentando. He told, I gave you good qualities, why did you give me the bad qualities iron? Então ele falando, não, eu te dei um ferro de alta qualidade, por que você está me dando agora baixa qualidade? But if you know, India there is a big shop. Everywhere there is got CCTV are there. Então, mas por acaso na loja daquele ferreiro, ele tinha câmera de vigilância. Then that he told, look what iron you gave me and what things I gave you. Então aí ele mostrou assim e falou assim, ó, o ferro que você me deu é o ferro que eu usei. You understand? Yes. That's why first you show me good quality iron, this is true. E na filmagem dava pra ver tudo, ele falando assim, ó, tá vendo? Primeiro você me mostrou esse ferro de alta qualidade. But look, this is video cassette, video. You also return back the good quality iron in your house and you gave me bad quality iron. Mas na hora que você foi entregar, o que você fez? Você me deu o ferro de baixa qualidade e levou embora o ferro de boa qualidade. So how possible I will give you the good quality iron to you? Whatever you will give me, I also give to you. Just I make the different iron instruments. Então eu quero que você me explique, como é que você quer então me falar que o que quer que você me dá, eu faço a ferramenta. Então você me deu um ferro de baixa qualidade, como é que você queria que eu te desse a ferramenta de alta qualidade? So the blacksmith he told, you cannot cheat to me. Então o ferreiro ele disse, você não pode me enganar. And you can check the CCTV, everything here. You what you did, you can say. Então ó, você pode ver na sua frente aqui, ó. Eu estou mostrando para você o vídeo. You understand? Yes. So in the same way, in this material world, people showing one face and doing another face. Então nesse mundo material é assim, as pessoas elas estão externamente mostrando uma coisa, mas elas são outra. That is called the duplicity and hypocrisy. E isso é duplicidade e hipocrisia. Bona fide Guru, he realized, you cannot cheat to me. What you are doing, you cannot cheat to me. Mas o guru fidedigno, ele sabe exatamente, né, o que você está fazendo. Dessa forma, ele sabe se você é duplicioso e hipócrita. In this material, most of the people, 99% of people, they are showing their very nice activities, as like doing your very nice marriage. And iron, you can make these instruments. Nesse mundo, 99% das pessoas estão se mostrando igual um ferro de alta qualidade. This you are doing, very nice, beautiful, smiling face, this. But in the heart full of poison. Então, externamente, elas estão sorrindo, mostrando belas atividades, mas o coração está cheio de veneno. That person, that is called madhutishtati jihagre hridayatu halahalam. One's heart is full and external and showing very nice, beautiful, sweet, Words. honey or nectar. Então, isso significa que a pessoa, ela externamente, ela mostra uma doçura igual um mel. But heart is full of poison. Mas o coração está cheio de veneno. So, bona fide Guru, this is his duty, how to clean his heart and which is completely full of poison. Então,
Esse é o dever do guru. Como limpar esse coração que está cheio de veneno. You cannot cheat to Guru and Krishna. Você não pode, você não é capaz de enganar Guru e Krishna. So Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he explained, and you cannot cheat Guru and Krishna. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele explica que ninguém é capaz de enganar Guru e Krishna. You should be, if you come in front of Guru, give up all these types of duplicity and hypocrisy. Então, quando você estiver diante de Guru, você deve abandonar completamente essa duplicidade e hipocrisia. Bhaktisiddhanta, so for the Bhaktivinoda Thakur sang one Bengali song. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele canta essa canção em Bengali. What is saying? Antara bahire samo vyavahar amani mano dohobo. Antara bahire, inside and outside would be same. No need to duplicity and hypocrisy. Então ele está dizendo Antar Bahire. Ele está falando, né, que meu coração ele seja da mesma forma, né, que eu sou internamente, que eu seja externamente. As Bhaktivinoda Thakur very humble, he sang another song. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele de forma muito humilde, ele também canta uma outra canção. What is it? Gopinath mamani vedano suno ami visayi durjana sada kamarata kichu nahi mora gona. Gopinath mamani vedano suno. Bhaktivinoda Thakur sang this song. Gopinath mama nivedana sun. Hey Gopinath, please listen my prayers. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele está dizendo, ó Gopinatha, por favor, escute a minha súplica. Gopinath mama nivedana sun. Ami Vishayi Durja, I am very fallen and wretched. Então eu sou muito caído e desprezível. My heart is full of lust, anger, and enviousness. Então meu coração ele está cheio de luxúria, inveja, raiva. Who will say this one? Quem Who will fala say, isso? I am very anger, I am very lusty, I am very stupid, nonsense, rascal, who will say? Quem vai dizer que eu sou um tolo, estúpido, cheio de luxúria? And who will say? Quem No. falaria isso? Ninguém. But you have to open your heart. Mas você precisa abrir o seu coração. If you not open your heart, how possible your heart will be purified? Porque se você não abrir o seu coração, como será possível que o seu coração seja purificado? If your one private portion is some, what is called, boil. So if you go to the doctor, he will say, no, this is my private portion. I have to know, so too. So how could doctor you operation your this boil or parts or these things? Então, por exemplo, se você tem, né, alguma ferida ou alguma coisa nas suas partes íntimas, aí você vai até o médico, aí o médico fala, eu preciso ver. Aí você fala, não, mas isso aqui são minhas partes íntimas, eu não posso mostrar para você. Como que o médico vai curar você? This is true. You try to understand this example, then doctor will cut the boil inside and throw out all kinds of parts and that thing. Then give medicine, then after a few days you will be cured. Então tente entender esse exemplo que é muito simples, porque se o médico ele não tiver acesso, né, se ele não puder limpar aquele local, tirar o pus, colocar o remédio, então como que aquilo vai se curar? So in the same way, Bhaktivinoda Thakur, very humble, he sang this song. Então da mesma forma, Srila Bhaktivinoda Thakur ele está cantando nessa Hey canção. Gopinath, mama nivedana sanam. Hey Gopinath, listen my prayer. My heart is full of lust, anger, enviousness. Então ele está dizendo, ó Gopinath, por favor, escute essa minha súplica, essa minha oração, porque meu coração ele está cheio de luxúria, de raiva, inveja. Hey Gopinath, please purify my heart. Ó Gopinath, por favor, purifique o meu coração. Because Gopinath Krishna, Gopinath means Krishna. He is the best doctor, Chikitsa.
Porque Gopinata, ele é Krishna e ele é o melhor de todos os médicos. So, in this way, every day you pray to Lotus feet of Krishna. Então assim, todos os dias você deve orar aos pés de lótus de Krishna. You understand? Every day you have to sing this song. Então todos os dias você deve cantar essa canção. Understand or not? Every day this song. Gopinath mama nivedana suno ami visayi durjana sada kamarata kichu nahi mora guna. Kichu nahi mora guna means I have no any qualification. Então Kichunahi Moragun significa eu não tenho nenhuma qualidade. Actually, this is why Bhaktivinoda Thakur Kamal Manjari is the eternal associate Srimati Radhika. Então Srila Bhaktivinoda Thakur, na verdade, ele é Kamala Manjari. Ele, na verdade, é um associado eterno de Srimati Radhika. Bhaktivinoda Thakur, he is not Jiva Tattva also. He is called which Tattva? Parikarta, eternal associates of Srimati Radhika. Então, na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele nem é mesmo está na categoria de Diva Tattva, né, de almas, né, como nós. Na verdade, ele está na categoria de Parikar Tattva. Ele é um associado eterno de Deus. So how possible lust anger in the heart of Bhaktivinoda Thakur? Então, como é possível que algum tipo de luxúria esteja presente no coração de Bhaktivinoda But Thakur? Bhaktivinoda Thakur, in this way, he is showing to us how to pray to Lord. Mas o que ele está fazendo aqui, ele está nos ensinando a como orar ao Senhor. Understand? First to understand why Bhaktivinoda Thakur is singing this song, Gopinath Mama Nivedana Suna. Então tente entender por que Srila Bhaktivinoda Thakur ele está cantando essa canção. Bhaktivinoda Thakur heart is neat and clean. No any lust, anger, anything. Então o coração dele é completamente puro, não existe nenhuma luxúria, raiva, inveja. But his heart is neat and clean. His heart is neat and clean, Bhaktivinoda Thakur. Então o coração dele é completamente puro. But in very humble, he is singing this song. Mas de forma muito humilde ele está cantando. And showing to the conditional soul how to always pray to Krishna. E assim ele está dando o exemplo de como as almas condicionadas devem orar a Krishna. If you not pray to Krishna, Krishna will not listen your any prayers. Porque se você não suplicar a Krishna, se você não orar a ele, então ele não vai te escutar. Again and again pray to Krishna. Então assim, repetidas vezes você deve orar. Understand? If you are suffering any kinds of disease, you have to go to the doctor. Doctor will give the medicine. Se você tiver qualquer tipo de doença, você deve ir até o médico e assim ele vai poder te curar. If you don't go to the in front of the doctor, doctor how will give medicine to you? Se você não for até o médico, então como que ele vai poder te dar o remédio? So in the same way, Bhaktivinoda Thakur, though he the eternal associate of Krishna, Krishna Nitya Parikar, but very humble, he sang this song. Então, embora Srila Bhaktivinoda Thakur ele seja um associado eterno do Senhor, ele, de forma muito humilde, ele está orando dessa forma. So, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and he also told this story about the gold, what is it called? Blacksmith and the cheater Customer. and customers. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele contou então a história desse ferreiro e desse cliente, como é que fala? Enganador. Danador? Enganador não. Danador. Enganador. Customer. Não, customer means cliente. Client, cliente. Okay. Consumidor also. Entendeu? This is very important. Every day when you wake up early in the morning, you have to sing this song. Gopinath Mama Nivedana Suna. Então todos os dias vocês devem cantar essa canção pela manhã, Gopinath Mama Nivedana Suna. Then one day Gopinath will be listen your prayers. E aí um dia Gopinath então vai ouvir a sua oração. Just one day pray, another day not praying. No, every day have to pray. Nityam. Every day have to pray to Gopinath. Então não é que você vai, um dia você vai orar, aí no outro você não ora, aí depois de 3 dias você ora. Não,
todos os dias, nitya. Então todos os dias você deve orar. So always you think, how will you free from all kinds of lust, anger, enviousness, and pray to Krishna. Sempre medite, você deve sempre pensar nisso. Como que eu vou me livrar da minha luxúria, raiva, inveja e assim por diante. E assim você deve orar a Krishna. So Rupa Goswami Pad, why I'm saying Rupa Goswami Pad, his heart is neat and completely, absolutely surrender lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, Rupa Goswami, ele tem um coração completamente puro e ele está completamente rendido aos pés de lótus de Sri Chaitanya So Mahaprabhu. that means this is the duty of the disciple, how to completely surrender lotus feet of Guru Padma. Então, esse é o dever do discípulo. Como que ele pode se render completamente aos pés de lótus de Guru So Padapadma? for this regard, yesterday I quoted one verse from Srimad Bhagavad Gita. E é por isso que ontem eu citei esse verso da Bhagavad Gita. Arjuna told, Sissaste aham sadhi tang mang prapanna. I am your disciple. I completely surrendered your lotus feet. Então Arjuna, ele falou para Krishna, eu sou o seu discípulo e eu me rendo completamente a você. You chastise me or you glorify to me. What do you want, you can do. Quer você me glorifique ou me castigue, você pode fazer o que você quiser comigo. When glorified, then we're very happy. Mas as pessoas em geral, quando são glorificadas, elas ficam muito felizes. This is wrong. Não é When verdade? you sit very close. Aí você fica bem pertinho de Guru, né? Quando ele fica glorificando você. Because you want to listen your own Glórias. glories. Te chamou, né? Então você quer ouvir Por que você vai sentar perto de Guru se ele fica te glorificando? Porque você quer ouvir as suas próprias glórias, né? That is called Sissadev. That time you will say, yes, I am Sissadev. Listen. Então nessa hora você vai pensar, eu sou um bom discípulo, né? Shishadev. And if you could chastise, then you Very far. very far. No, I don't want to listen. Mas se o Guru te castiga, aí você vai ficar bem longe, né? This is wrong. Não é verdade? No. You have to listen your chastisement. What good thing. This is called purified your heart. Mas, na verdade, é o contrário. Você deveria ficar mais próximo, né? Você tem que ouvir, na verdade, o seu castigo. Isso vai purificar o seu coração. Understand. This is very important. And you say, yes, Gurudev, you also purify my heart. Então, quando o Guru te castiga, você deve pensar, sim, Gurudev, por favor, me purifique. In this material world, no one to purify your heart. Porque nesse mundo material, ninguém mais vai purificar o seu In this coração. material, everybody try to glorify to you. Porque nesse mundo material, as pessoas elas estão sempre querendo te glorificar. Sometimes you say, oh, Gurudev, why not disciple? Why not you glorify to me? E aí você fica pensando, Gurudev, por que você não está me glorificando? I'm saying, you glorify to Guru or Guru glorify to disciple? What is the subject? Agora você me explica, o que deve acontecer? O discípulo deve glorificar o Guru ou o Guru tem que glorificar o discípulo? And you try to understand, even in this material world, mother or parents never glorified his sons and daughters. Então até mesmo nesse mundo material, né, numa concepção material, os pais eles não ficam glorificando os filhos. If his son is good, nothing. Everything is other person, third person glorified her son or daughter. If you go, this is not his credit, this is credit of Krishna. This is credit of our superiors. Então, o que acontece se uma terceira pessoa vem e glorifica o filho de alguém? Então a pessoa, né, ela deve falar o quê? Ela deve falar, não, na verdade, né, isso não são as glórias deles. Na verdade, isso, né, são as glórias dos nossos antepassados, ou de Krishna, ou de Deus. So our Quran explained in this way, Mahabharata saying this katha also. And especially in this Kali Yugas, when I think Pancha Pandav, and they went out from their place, then saw, I think Bhim or Arjun, and saw one cow. And she is again and again licking her own calves. And
this calf body and stomach completely what? A reddish color. Então tem essa história, né, de um Purana ou do Mahabharata que explica um dos 5 Pandavas, talvez Bhima ou Arjuna, ele estava andando e ele viu que tinha uma vaca que estava repetidamente assim lambendo o seu bezerro e já estava assim, né, em carne viva. Then Arjuna asked to Krishna, why that cow again and licking the body and her baby calf. Então, na verdade, era And the Arjuna. baby calf body complete reddish color. Então, Arjuna, ele viu isso e aí ele perguntou para Krishna, Krishna, por que essa vaca ela tá lambendo o seu bezerro, né? E ele já tá assim, né, em carne viva. That time Krishna told this, when Kali Yuga will come, parents they will be glorified about their sons and daughters. E então Krishna ele disse, na verdade, isso é um sintoma de Kali Yuga, porque isso demonstra que em Kali Yuga os pais eles vão ficar glorificando os seus filhos. And this is the nature of the Kali Yuga. Então essa é a natureza de Kali Yuga. Then his sons and daughters will fall down. E o que vai acontecer? Então seus filhos eles vão como é que fala? Hã? Perder as qualidades. Então eles vão perder as suas qualidades. Mahabharata explained this way. Então Mahabharata Kali está Yuga, explicando most isso. of the people, they also glorified their own sons and daughters. My son do the. Você pode ver isso, né? Como em Kali Yuga as pessoas estão sempre glorificando, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Then big problem will come. Mas um grande problema Actually, surgirá. what did he? When he glorifies his own son, then his sons, daughter, age, and everything are diminishing. E o que acontece quando os pais eles ficam glorificando os seus filhos? Então, na verdade, todas as qualidades do filho, na verdade, vão embora. Até mesmo a idade deles vai reduzir, tudo se reduz. Understand this? And if your sons and daughters really good qualified, then you will, what will say? Oh, this is not my credit, but this is not credit of my son. This is credit of that is called Krishna. Guru and Krishna's mercy, but your mercy. And all you give mercy. So for this regard my son and get these things. E qual que é a conduta adequada, então? Então, se de fato o seu filho, né, é muito qualificado, tem boas qualidades, o que você deve pensar, o que você deve falar? Você deve falar assim, na verdade, essas qualidades elas não são o mérito dele, ou nem mesmo o meu mérito. Na verdade, todas essas qualidades são pela misericórdia de Krishna, são pela misericórdia de vocês, se vocês, né, dão a misericórdia, então por isso que ele tem essa qualidade. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told to all the Vaishnavas, Sarvadamodar, Rai Ramananda, Sarvama Bhattacharya, all the great Vaishnavas. And after that, all you give blessing to Rup. E é por isso que então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele falou para todos os Vaishnavas, para Sarupa Damodara, Rai Ramananda e assim por diante, né, Haridas Thakur, para que eles dessem a sua misericórdia a Rupa Goswami. And in this way, all your mercy, then Rup can he also manifest all the nice grantha. E que tipo de misericórdia? Vocês devem dar misericórdia para ele, para que ele possa manifestar, né, diferentes escrituras. You understand? Lord Chaitanya himself told Sarva Damodar, Rai Ramananda, Sarvama Bhattacharya, and all great Vaishnavas, all you give mercy to Rup. Then Rup can manifest all the Rasmadhurja grantha. Então, Mahaprabhu mesmo, ele disse, né, ele pediu para que Sarupa Damodara, Rai Ramananda, Sarvabhauma Bhattacharya e outros Vaishnavas, para que eles dessem a misericórdia a Rupa Goswami, para que ele pudesse manifestar esses grantas, né, que expressassem essas doçuras transcendentais Rasamadurya. And in the same way, Guru is not direct saying, oh, and I am giving blessing to you. These are saying what? They all Vaishnava give blessing to my disciple, how he will be more and more develop his bhajan and sadhana. Então, da mesma forma, Guru, ele não vai falar assim, eu estou dando a misericórdia. Ele vai pedir para todos os Vaishnavas, para que eles deem a misericórdia ao seu discípulo e assim ele possa evoluir mais e mais na sua vida espiritual. So now coming in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Rup, hey Rup, listen, bhakti, the symptom of bhakti ras. Então, o Rupa Goswami, ele disse para... Não, Mahaprabhu, ele disse para Rupa Goswami, Rupa, escute sobre
as verdades de Bhakti Ras. प्रभु कहे सुनरु भक्ति रसेर लक्षण सूत्र रूपे कोई विस्तार न जाए वर्णन पारावार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तुम्हारी चाखाइते तार कोई एक बिंदु এই মত ব্রহ্মাণ্ড হরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনিতে করে ভ্রমণ Lord Chaitanya Mahaprabhu told, hey Rup, listen the symptoms of Shuddha Bhakti Ras. Então Mahaprabhu ele disse, ó Rupa, escute sobre os sintomas de Shuddha Bhakti Ras. But I cannot explain everything, just I will some symptoms of Bhakti Ras I tell you. Eu não posso explicar tudo, mas eu vou te explicar alguns sintomas. Paravar Sunna Gobhir Bhakti Rasa Sindhu. Bhakti Rasa is as like fathomless ocean. Então, Bhakti Ras, na verdade, é um oceano infinito. And in this material world, all ocean has some, what is called? No, bottom. Bottom is everywhere. Yeah. But transcendental world, the ocean of Bhakti Ras, that is called fathomless. Então, o oceano que a gente conhece nessa existência material, ele tem um fundo, ele tem um limite. Mas esse oceano de Bhakti Ras, na verdade, ele é infinito, ele não tem um fim. Why? Because the Lord is called infinite. Infinite minus infinite equal infinite. E por que isso? Porque o Senhor, na verdade, ele é infinito. E infinito menos infinito continua sendo infinito. In this material world, everything is got limit. Então tudo nessa existência material tem um limite, um fim. But transcendental world, everything that is called infinite. Mas no mundo transcendental, tudo é infinito. Understand? 1 minus 1, how much? 0. Então 1 menos 1 é igual a... But infinite minus infinite equal 0. Então, nessa mesma lógica, né, se 1 menos 1 é igual a 0, por que então infinito menos infinito não é 0 também? This is true or wrong? Não é verdade? You understand this not? Você entendeu essa lógica? Infinite minus infinite equal 0. Então, Why not 0? Então, por que infinito menos If your infinito não é son 0? asks, 1 minus 1 equal 0. So, infinite minus infinite, why not 0? Então, seu filho te pergunta, né? Se 1 menos 1 é igual a 0, por que infinito menos infinito não é 0? If your son asks, you are mathematics teacher, and giving the lesson to your son, in 1 minus 1 equal 0. Infinite minus infinite, 0. Why not 0? You will be saying, not 0. You will say, what answer comes? Infinite. Infinite minus infinite equal infinite. Then your son will be asking, how possible? Então, se você, né, se o seu filho te questiona sobre isso, como que você vai explicar, né? Porque se 1 menos 1 é igual a 0, como que então infinito menos infinito não é 0? Você vai dizer que, na verdade, infinito menos infinito é infinito. Como que você explica isso? How will prove? How will say to your son? Your son will want to know. If 1 minus 1 equal 0. So in the same way, infinite minus infinite. So why you are saying infinite? Então, como que você vai explicar isso, né? Como que infinito menos infinito é infinito, sendo que 1 menos 1 é igual a 0? How will prove? What will give answer to your son? Então, como que você prova isso? Como que você vai responder isso? What answer will give? Então, que resposta que você ia dar? Fala. Infinite is infinite. Infinite is not a number with limitation. It's infinite. So infinite number also the minus also limit, unlimited also. You are saying infinite, unlimited, or minus infinite also unlimited. So 0 also. Então você está dizendo que infinito é infinito, né? Não tem fim, não tem uma contagem, né? Não é um número fixo. Mas você está subtraindo algo que é igual. Então como que não vai dar 0? That's a good question. Question is coming there. Good question.
Because we are all the students of mathematics. Mathematics student. 2 minus 2, what that? 0. I said 0 minus 0, what? 0. What is it? 0. 0. So why not infinite minus infinite 0? Então, né, se nós, vamos supor, né, nós somos estudantes de matemática, então a gente vai ver que 2 menos 2 é igual a 0, 0 menos 0 é igual a 0, mas como que infinito menos infinito não é 0? The answer is there is infinite, this word there is achinta sakti there. And inconceivable potency there, achinta sakti. Então a resposta, na verdade, é que infinito, na verdade, é achintya, é algo além da nossa compreensão. Inconceivable, that thing, inconceivable means is what? Which is beyond of our material conception. That is called infinite. Então, That is called inconcebível. inconceivable. Então, inconcebível é aquilo que está além da nossa compreensão material. This is true. This is the main thing either. Achinta kholu je bhava tang storkeno no jojjet. Achinta kholu je bhava tang storkeno no jojjet. Praklippa parivasa achinta salakshanam. Here is the praklippa pari, which is beyond of this material world. Então esse verso está explicando, né, a definição daquilo que é achintya, daquilo que é inconcebível. E aqui está explicando claramente para kripta. Significa o quê? Aquilo que está além dessa compreensão material. And that means that things not going our material mind, material thoughts cannot go in there. Então, inconcebível é aquilo que está além da nossa capacidade mental e qualquer tipo de capacidade material que nós tenhamos. For this regard, this is the definition of achinta, inconceivable. Então essa é a definição de achintya, inconcebível. Achinta kholuje bhava tang storkeno no jujje. Tang storkeno. But that things you cannot establish with your material logic. Então, nessa definição está explicando que achintya, ou inconcebível, não pode ser estabelecido por uma lógica material. Understand? Even in this material world, many things also inconceivable. Então, mesmo nesse mundo material, existem várias coisas que são inconcebíveis. What is that? E o que seria isso? Mani, mantra and Aushadhi. 3 things. Então, 3 coisas, elas são... Existe essa capacidade, né, essa qualidade de ser inconcebível, que são Mani, mantra e Aushadhi. Mani significam joias preciosas, né, ou gemas, cristais. Mantras são os mantras, né, e Aushadhi são ervas. Aushadhi? Herbs. Everything is very. And touchstone. That touchstone touch with the iron, then iron transfer in gold. Então, por exemplo, uma pedra filosofal. Se você encosta no ferro, então aquele ferro se transforma em ouro. But that touchstone not transfer in gold. Mas a própria pedra filosofal, ela não vira ouro. Some miracle. Touchstone touch the iron. Iron transfer in gold. But touchstone himself not transfer in gold. Então isso é algo inconcebível. Por quê? Porque a pedra, né, transforma o ferro em ouro, mas ela mesma não vira ouro. See, this is Achinta Shakti. Então isso é algo, né, inconcebível. Achintya Shakti. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told, even in this material world, we can see this. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele fala, até mesmo nesse mundo material, nós podemos ver isso. Mantra, chanting the mantra, many things also are. And you can get miracles also. Então, mantra, né, diferentes mantras você pode ver por cantar o mantra, você pode obter coisas inconcebíveis. Especially yogis, according to the yoga process, they become very small and become very big. Os yogis, eles Anima, Laghima, they are doing this. Então, os yogis, eles têm essa capacidade, né, que eles podem cantar mantras que eles vão se tornar, né, muito pequenos, ou eles vão ficar gigantescos. Anima, Laghina. They can walk on the water also. Eles podem caminhar sobre as águas. And could you walk on the water or not?
Você pode andar sobre a água ou não? There is water here. You walk, they fall down. But yogis, they can walk. According to the yoga process, and they become very light. Então, se você for tentar andar na água, o que vai acontecer? Você vai afundar. Mas os yogis não, eles, por meio do seu poder místico, eles ficam, né, muito leves e assim eles podem andar sobre as águas. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he told very nice, beautiful katha. Então, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele conta uma história muito bela. When he was in Bengal, Calcutta, então, quando ele estava na Bengala, né, em Calcutá, that time one yogi, he was staying very close to in front of where the astrological people coming and going. Então tinha um yogi que ele ficava onde, né, os aristocratas, né, as pessoas ricas, elas passavam por ali. Where the lawyer, doctor, or judge, they are going, and that road, that place, one yogi was sitting and completely naked. Então nesse local onde passavam, né, advogados, médicos, juízes, né, pessoas da alta classe, passavam por ali, então tinha esse yogi que ele ficava nu naquele local. Then that judge give order to the police, hey, put him in jail. Então o juiz ele deu a ordem para a polícia para prender esse yogi. Then police caught him, put in the jail. Então a polícia pegou ele e colocou ele na prisão. So police returned back from the jail, prison. That the yogi again he also coming in the same place and sitting there. E aí o que aconteceu? Assim que a polícia, né, colocou ele na prisão, aí quando eles voltaram, né, os policiais estavam voltando, aí tá lá, ele no mesmo lugar. How is coming back? Então, como... Yogis in this way, yogis, those who are they are doing this way. Sometimes they become very light, small. Então, como é possível que esse yogi, né, ele tenha feito isso? Então, os yogis, eles têm diferentes poderes, né? Então, eles podem ficar bem pequenos. And when they put in the jail, and again coming. How is coming? 3, 4, understand, locked. But still he's coming back. Well, how he's coming? Then ask to him, how do you come back from the jail? Então, como é possível então que ele tenha voltado, né, para aquele local? Ele ficou preso, tinha 3, 4 cadeados, né, na porta, não seria possível dele sair lá. Então a polícia perguntou para ele, como que você chegou aqui de volta? That time he told, I know this yoga process, how to become very small. That is called Laghima. Laghima means small form. Então esse yogi, ele disse, na verdade eu tenho esse poder, né, de me tornar bem pequeno. Isso se chama Laghima. Garima means also manifestation, big form also. They can do this. Outro poder é Garima, que significa você se tornar gigantesco. So that means how we are practice this mantra Shakti. E como é possível alcançar isso? Por meio da perfeição do mantra. Every mantra has potency, Shakti is there. Então todo mantra ele tem uma potência nele. Understand this? People are also showing many kinds of these types of what is called hypnosis. Looking this way. Então existem, né, várias pessoas que têm essa capacidade, né, de hipnotizar as outras, né, fazem diferentes. So in this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu said that every mantra has potency, Shakti is there. Então todo mantra tem uma potência intrínseca. A third example, that is called many kinds of herbs. That is called also different kinds of herbs. E o terceiro exemplo são das ervas. The herbs are there, many kinds of, you can take and consume, many things, miracle coming. Então, diferentes ervas, elas têm poderes incríveis. So this herbs coming from, where this thing is coming? Então, de onde vem esse poder That das is called ervas? Achinta Sakti, that is called inconceivable potency. Então, isso é inconcebível. Or who is Bhagavan? He is also Achinta. And all his activities are beyond our material conception. E o Senhor, ele é completamente inconcebível, né? Todas as suas qualidades estão além da nossa compreensão material. Understand? Duryodhana, he tried to arrest to Krishna. Então, Duryodhana, ele tentou prender Krishna. But Krishna manifested in various form.
Mas Krishna ele manifestou a sua forma universal. Then Duryodhana could not see to Krishna. Então Duryodhana So ele, much effulgence coming. ele não conseguia nem mesmo ver Krishna, né? Emanava uma luz tão forte de Krishna que ele não conseguia nem enxergar. So in this, for this regard saying this, money, mantra, aushadhi, everywhere is there. Então por isso que essas qualidades, né, de mani, mantra, aushadhi, né, das pedras, dos mantras, das ervas, então tem essa qualidade de ser inconcebível. Even this earth, you can plant it, different kinds of seed, but different things coming also. Então, por exemplo, também, se você planta diferentes coisas na terra, então você vai ter diferentes frutos. Some mangoes very sweet, Kerala is very bitter. Então, a manga é muito doce, a carela, ou exemplo, o giló é muito amargo. Where the bitterness coming from the Kerala? Então, de onde que vem o amargo? Where the sweetness coming from the mangoes? E de onde que vem o doce da manga? Where is coming this? When you think this, even in this material world, this is called the variety. This everywhere is there. Então, até mesmo nesse mundo material você pode ver essa variedade. Material science just they give the material conception or for this region, for this region. Então, cientistas, né, materiais, eles vão dar diferentes explicações, né, apenas para remediar essa situação. Or this acid, they are explaining this. Eles vão falar várias coisas. Ah, não, é por causa desse ácido e daquilo, isso. But where this acid coming? Again, you also have this acid coming. For this regard, this is sweet and this is called salt. Mas aí você... This is bitter. Where this acid coming? Então você pergunta para ele, tá bom, então, mas de onde está vindo esse nutriente ou esse ácido, né, que está fazendo com que isso seja doce ou isso seja amargo, ou seja azedo? You understand? Now we are taking oxygen or not? You pay oxygen anything? Então, But agora, when you pay the oxygen? When you are in the hospital and emergency, that time you have to pay the oxygen. então agora você está respirando e o oxigênio é de graça, né? Alguém está pagando agora para respirar? Mas se você for no hospital e você precisar, né, colocar a máscara de oxigênio, aí você vai ter que pagar, não é mesmo? This simple example you can understand. We are free getting this oxygen, friend, everywhere. And you are not paying anything. Então esse é um exemplo. Fresh air coming. Então agora está todo mundo respirando esse oxigênio de graça, né? Sentindo muito bem. Or if your lungs and heart not working, and put in the emergency, what is called? Ventilator. Ventilator, then you have to pay oxygen. Mas se o seu pulmão, né, em alguma parte, você não está funcionando muito bem, né, o seu pulmão, então você vai ter que ser entubado, e aí o que vai acontecer? Você vai ter que pagar para poder respirar. So who creates this oxygen? Mas quem criou esse oxigênio? Lord, He gives us everything. Então o Senhor, Ele está nos dando tudo isso. So Lord Chaitanya Mahaprabhu explained these things. In this material world, many things that is called the inconceivable, Ajinta Sakti. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, dessa forma, está nos mostrando como até mesmo nesse mundo material existem várias coisas que são inconcebíveis. So Ajinta Sakti, this is very important. Então é muito importante entender isso, essa Ajinta Shakti, essa potência inconcebível do Senhor. For this regard, Shastra saying, Achinta koluje bhava, tang storkeno no jojit, prakriti bhaparivasa achinta salakshana. Here they use this prakriti bhapari, which is beyond of our material conception. Então, a Achinta significa isso, aquilo que está além da nossa capacidade material. How many stomach have you? Então, quantos estômagos tem um ser humano? One. But how many stomachs of the cows? Mas quantos estômagos tem uma vaca? How many? Five. Dois. 2 or 6? Então, e aí? 2, 4, 6. You are not really. Different animals. The Lord also gives that they are different stomach, not only one. Human being, only one stomach.
Então o ser humano ele tem apenas um estômago, mas os outros animais eles vão ter diferentes números. But other some animals, some also they are 4. Calma. their stomach different. Então os animais eles têm diferentes tipos de estômagos. Because Lord He knows we are human beings, we can cook and eat and it is easy to digest. Então o Senhor ele sabe que os seres humanos eles vão cozinhar e assim vai ser muito fácil para eles digerirem. So the animals they cannot cook. Mas So they are how many? Some also 2, 4, 6. Different animals you can see. Mas os animais eles não sabem cozinhar. Então o que vai acontecer? Então por isso que o Senhor deu a eles, né? Alguns animais têm 2 estômagos, outros animais têm 4, 6. How many stomachs of the cows? 4. 4. 4. See. How many? Oi. Check. Check. Internet. Look this. Lord, human being only one stomach. Então o ser humano ele tem apenas um estômago. And we are kidney too. Aí a gente tem 2 rins. So Lord, He creates these things. He knows everything. How to do the deal and our body. Então o Senhor ele sabe de tudo e é por isso que ele cria os One stomach, but 4 compartments. What? How many stomach? One compartment is this and that. One, but 4 parts. 4 parts is it. And its stomach is one. But cows, how many? One stomach is divided in 4 parts. That's Google Baba saying. 4 stomach is there. And like our kidney. 2 or not? Because it's all connected, then they call as one. But One it's, connected is but it's 4. Yeah. 4. In simple, understandable. Simple we understand. Tá, a vaca tem 4. One fail, then another can work. Então, mesmo se algum parar de funcionar, ainda consegue resolver, né? Tem 4 ainda. As if that we have 2, what is it called? Kidneys. One failed, another also working, but we connect each other. Então, por exemplo, os nossos rins. Então, se um rim ele para de funcionar, o outro ele vai resolver, ele vai equilibrar. So, I am saying this thing, the Lord, He creates this everything. What do I need, what not need. Então, o que eu estou explicando é que o Senhor, Ele cria tudo isso de acordo com as nossas necessidades. So, I want to say you, why Lord creates 2 kidneys, 1 heart, what is it called? One heart. One heart. Why? He knows everything. He the supreme creator. He knows what to do, not to do. Então o Senhor, Ele é o Criador Supremo e Ele sabe as necessidades de cada um e é por isso que Ele cria então o ser humano, né, dessa How many forma. nose have you? 1. But how many the nose still 2? Why not 1? Why 2? Então o Senhor ele nos deu 2 rins, mas Ele deu só um coração. Aí Ele deu um nariz pra gente. Mas por que Ele deu 2 narinas? Por que não só uma narina? Why 2 as a nose tail? Yeah. Why not 1? Então por que One Ele deu... nose, but 2? Nossa. Oh. Então Ele deu um nariz. Por que Ele Lord, deu He então knows this. 2 narinas? Mas o Senhor sabe por Who quê. is the creator? He knows this thing. What you don't need, what is the thing. Então o Criador ele sabe das necessidades. É por isso que Ele cria dessa forma. Look this thing. Some miracle is going on this. Everything is. Who is the supreme personality of Godhead? When He creates everything, He knows what to do. Então aquele que é o Criador de tudo, Ele sabe quais são as necessidades. É por isso que Ele cria dessa forma. So just I also this is called the achinta. Why just I use this word? Inconceivable meaning achinta is beyond of our material conception. That is achinta sabha. Então, tudo isso é para explicar o que significa a tinta, o que é isso que é inconcebível
que significa aquilo que está além da nossa capacidade material. And how many heads have you? How many heads? Então, quantas cabeças One. você tem? If you have 4 heads, how to sleep? Então me fala, como que você ia dormir se você tivesse 4 cabeças? I said, from the front, this side, how to sleep? And day and night, only sitting. Huh? Aí você tem que ficar o dia todo, a noite toda sentado, né? Porque não tem lado para você deitar, né? Todo lugar você vai ficar de cara. Understand? One person asked me, one is a Brahma, he has four heads, Brahma. 4 mouths, 4 heads. So how is sleeping? He said me. Então uma vez alguém me perguntou, falou bem assim, né? Se Brahma ele tem 4 cabeças, então como que ele dorme? What do you do there? How sleeping? I mean, when you will become Brahma, then you can see. Então How to sleep. quando você virar Brahma, aí você vai descobrir como é que dorme. Everything is not to say, and you may understand. Nem tudo é possível explicar. Huh? Achinta Shakti, everywhere I'm saying this, everywhere some Achinta Shakti, incredible potential there. Então, em todos os locais você pode enxergar essa potência inconcebível, a Achinta Shakti. These are things. So for this regard, just I also coming here, Rupa Chaitanya Mahaprabhu himself told, Parapar Sunna Govir Bhakti Rasa Sindhu Tumhare Chakhai De Tahat Tar Koi Ek Bindu. Just like we want small, what is it called? Drop. Drop. How to taste the Bhakti Rasa Sindhu. Então, voltando, Mahaprabhu está falando para Rupa Goswami que, na verdade, esse Bhakti Rasa é como um oceano infinito. Mas eu vou te dar apenas uma gota desse oceano para que você possa saborear esse Bhakti Rasa. And just to test. Understand? Is it salty or not salty? Então, é apenas para você saborear, só para você saber se é doce ou se está salgado. And could you drink one drop of water from the ocean? Então você consegue beber uma gota do Because very oceano. salty. But just one drop touch your tongue, then oh, this is very salty. Então, You cannot also swallow. então, uma gota do oceano, você vai perceber que aquilo é extremamente salgado, né? E você não vai nem conseguir engolir água, né, do mar. Why? Because in our tongue also 6 places, 6 types of rasas you can taste. E por que a gente consegue perceber isso? Porque na nossa língua existem 6 partes que elas vão distinguir, elas vão saborear 6 tipos de sabores. If you have students of bioscience, test and check our tongue. And 6 places, 6 types of rasas you can taste. Então, os estudantes de biologia, eles sabem disso, como que na nossa língua, né, diferentes partes da nossa língua, elas saboreiam esses 6 tipos de sabores. So, Lord, He creates this our tongue also this way. Então, o Senhor, Ele criou a nossa língua dessa forma. You understand? Vocês entenderam? So, Chaitanya Mahaprabhu is saying, just to give you one drop to you. Taste how this sweetness about the Bhakti Ras. Então, Mahaprabhu, ele está falando para Rupa Goswami, eu vou te dar apenas uma gota desse oceano para que você possa saber quão doce é esse Bhakti Rasa. But before describe this Bhakti Ras, Lord Chaitanya Mahaprabhu explain about Jiva Tattva. Mas antes de falar sobre Bhakti Rasa, então, Mahaprabhu ele fala sobre Jiva Tattva. So why Chaitanya Mahaprabhu discuss about Jiva Tattva? Então, por que Mahaprabhu ele vai falar sobre Jiva Tattva? Here is saying, look at it. तुम्हारे चकाइते कहिबेन এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ 84 লক্ষ জনিতে করে ভ্রমণ. Lord Chaitanya Mahaprabhu first explain about Jiva Tattva. Então, primeiro Mahaprabhu ele fala sobre Jiva Tattva. Jiva means soul coming from where? Então ele vai explicar de onde que vem a Jiva, a alma. Soul, Atma. Soul is coming from Lord.
Então a alma ela vem do Senhor. That is called Lord. One special potency that is called marginal potency. Então, as divas elas se manifestam dessa potência marginal do Senhor Tatastha Shakti. All where have you come from? Então, de onde vocês vieram? Your soul is coming from where? De onde que a sua alma veio? Srimad Bhagavad Gita very clearly explains this. Mamai vangsa jiva loke jiva bhuta sanatana. All the living entities, they are my part and parcel, eternal and transcendent. Então, na Bhagavad Gita está explicando claramente, né? O Senhor ele está falando que todas as entidades vivas, todas as divas, elas são partes e parcelas de mim. That means you are not this body, you are soul, Atma. Então isso significa que você não é esse corpo, você é a alma. First to try to understand who are you. Então primeiro você deve entender quem você é. Who are you? You are ghost, Bhuta. Então você é um fantasma, Bhuta. Bhuta or not? There are two meanings of Bhuta. Então tem dois significados de Bhuta Bhuta. means jiva or Bhuta means ghost. Então Bhuta significa diva e Bhuta também significa fantasma. So who are you? Então quem você é? So here saying Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Então nesse verso está dizendo claramente, né? Mame Vansa Diva Louca Diva Bhuta. Então está falando que você é Bhuta, você é um fantasma. You are Bhuta or not? Você é Bhuta ou não? He's saying not. Yes. Bhuta means you are the part and parcel of Lord. Então Bhuta, na verdade, aqui está querendo dizer que você é uma parte There are many integrante do Senhor. meanings. And Bhutakal. You know Bhutakal, understand? Então tem muitos significados dessa palavra. Past Por exemplo, tense. Bhutakal significa também o passado, né, em What is sânscrito. it? How many kal? Tense. Então quantos... Minimum 3. Minimum 3. Maximum many. Sometimes more division. That's considered. Many division. But 3 is there. main. Present, past and future. Então existem três tempos. O passado, o presente e o futuro. That is called kal, tense. Tense means is kal, Bhuta. Bhutakal. Bhuta means past. Então, Bhuta significa passado, Bhutakal. Understand this? Not present. He is not the president of this country. Before he was the president of this country. And now he is not. Então, por exemplo, são os tempos verbais, né? Então, por exemplo, ele era o presidente desse país. Agora ele não é mais. Então, a gente está falando do passado. If I say, who is the present president of your Brazil? Então, se eu You will perguntar, tell me. quem é o atual presidente do Brasil? Or who is the past president of the Brazil? Former. Former president. Former president. Então, é diferente. Se eu perguntar quem é o atual presidente So, e eu perguntar quem é o ex-presidente. in the same way, Bhuta, there are many meanings of Bhuta. Bhuta means ghost, Bhuta means jivas, Bhuta means that, and Paramahansa, these are many meanings coming. Então, Bhuta significa diferentes coisas. Significa passado, significa fantasma, significa entidade viva. And Bhuta means also ghost. E Bhuta também Many meanings will significa... come. Então, tem muitos significados essa palavra. Coming or not? And there are one word, many synonyms. Então, uma palavra ela pode significar muitas coisas, não é mesmo? So try to understand this. So Krishna says, Mamai Angsa, Mama Angsa, meaning my part and parcel. Então, Krishna está dizendo, Mama All the Vamsa. jivas, they are my part and parcel. Então, Amsha significa So, a minha seria- parte e parcela. Mamai Angsa, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. All the jivas, they are eternal and transcendental. Então, todas as divas, todas as almas, elas são eternas e transcendentais. As I give an example, the fire and the spark of the fire. Então, o exemplo que é dado é o fogo e a faísca. The spark of the fire coming from the fire. Então, Big a fagulha, ela vem do fogo. And on the big fire and the small fire. Então, é como se fosse, né, um fogo grande e um fogo pequeno. So small fire, the same potency Shakti. And in the big fire.
Então a mesma potência que está presente no fogo grande está no fogo pequeno. Big fire can burn everything very quick. Então um grande fogo pode queimar tudo rapidamente. A small fire not and quickly burn everything. Take time. Mas o fogo pequeno não é tão rápido assim. As like the sparking coming in. Understand? But you contract with the spark contract with that what is it called? Fio. In kinds of fuel that will create big fire also. Então, por exemplo, se uma fagulha ela entra em contato com algum combustível, então rapidamente vai ser capaz de queimar tudo. So here this example is jata spulinga jiva, jata spulinga bhat. And given the example, all the living entities, they are as like spark of the fire. Então o exemplo que é dado é que a diva é assim como uma fagulha. Remember this verse. Jiva, what is the jiva? The spark, jatha spulinga bhat. What do you call? Então, Jatha spulinga bhat. Spulinga means spark of the fire. Então a diva é assim, jatha Very spulinga small, bhat. minute. Então é assim como uma fagulha. But jiva is coming from Lord's marginal potency, that is Tasra Shakti. Mas as divas elas vêm dessa potência marginal do Senhor que se chama Tatastha Shakti. Jiva has many names. Marginal potency or Não, Tatastha Vibhinamsa Shakti. Vibhinamsa Shakti also. Então a diva ela tem diferentes nomes, né? Ela pode ser diva Shakti, Tatastha Shakti, Vibhinamsa Shakti. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu first explained about the Jiva Tattva. E é por isso que primeiro o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele falou sobre Jiva Shakti. So Mahaprabhu saying, in this material world, innumerable jivas, living entities, and they are wandering in the different shape of the bodies. Então Mahaprabhu ele está explicando que inúmeras divas elas estão vagando em diferentes corpos. But mainly 84 millions births, they are wandering in the cycle of repeated birth and death. Mas, principalmente, elas estão vagando dentre as 8.400.000 espécies de vida. For that is called 84 lakhajan. And 8.4 millions births, all you are wandering in the same cycle of repeated birth and death. Então, todos estão vagando dentre essas 8.400.000 espécies de vida. Different bodies we are going. Então, nós vagamos por diferentes e diferentes corpos. So Shastra gives the statement how we are wandering the 8.4 millions birth we are wandering. Então, o Shastra ele explica como que nós estamos vagando dentre essas 8.400.000 espécies de vida. Jalajala laksani stavara laksavinsati krimaya rudra sankhava tis laksani pasava Das Lakshani das laksani pakshina chatur laksani manava. This is the statement. How we are 8.4 million pieces of birth we are wandering. Então, nesse verso está explicando como que nós estamos vagando por essas 8.400.000 espécies de vida. But the human body is very, very rare. Mas esse corpo humano é extremamente raro. Understand? Cats, dogs, animals, birds, all we are getting this body. But human body, very rare. Então, os corpos, né, de cachorros, gatos e assim por diante, eles são muito simples. Mas esse corpo humano é extremamente raro. And only 400,000 pieces of human body. Existem apenas 400.000 espécies humanas. And that body also so-called human body. E muitos desses são apenas supostos corpos humanos. Né? Because that body is only eating, sleeping, depending on meeting. Porque muitos desses corpos humanos, as pessoas vão estar engajadas apenas em comer, se defender, se acasalar e dormir. So for the Bhaktivinoda Thakur explained conscious being, human being, conscious being, 5 types of conscious being. E é por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica que existem 5 tipos de seres conscientes. This is very interesting.
Então isso é muito You have interessante. to listen. Você deve ouvir sobre isso. First, that is called achadita chetan. Chetan means conscious, that is completely covered. Então a primeira categoria de seres conscientes é Achadit. Achadit significam aquelas entidades vivas que a sua consciência está completamente encoberta. Like trees, they are conscious, that is completely covered. Por exemplo, as árvores que têm a sua consciência completamente encoberta. They are feeling three things: feeling, willing, knowing. These things, but they are conscious. They completely are covered. Então, as árvores elas têm essas três qualidades de seres conscientes, que é saber, querer e saber, querer, sentir. Então, essas três qualidades elas estão presentes nas árvores, mas a sua consciência está completamente encoberta. Or second, that is called sankuchita chetan. Chetan consciousness, but is sunk. Segunda categoria é Sankuchit Chetan, que significam aquelas entidades vivas cuja consciência ela está atrofiada. And the birds, animals. Assim como os animais, né? Como animais, pássaros e assim por diante. When birds they are feeling cold, they also coming out to where the warm place. Então você pode ver que os pássaros eles têm essa consciência, porque quando eles sentem frio, então eles vão para um local que é mais quente. Which place very cold, minus degree. That time the birds flying in warm area place also. Por exemplo, você vê os pássaros, né? Eles migram, né? De um local que está frio, né? Está o inverno, então eles vão para um local que é quente. Some when the England, America, Russia very cold. And that time that size of that area birds also flying coming South, to South Brazil. Então você vai ver que os pássaros, né, do hemisfério norte, quando está muito frio lá, eles vão voar para o hemisfério sul. Coming or not? You can see that. People this also they invested. This bird is coming from which country, origin. Então, né, as pessoas elas já fizeram essa investigação, né, comprovando, né, como que os pássaros, né, vêm de lá para cá. Even our devotees, when Vrindavan is very cold, they ran away from Vrindavan. Até mesmo nossos devotos, né, quando Vrindavana fica muito frio, aí eles vão correr de lá também. And Vrindavan very hot, they also ran from Vrindavan. E quando Vrindavana fica muito quente, eles também vão embora. June, July very hot, so they ran away. Então em junho, julho, quando Vrindavana é muito, muito quente, então eles também saem de lá. Who was staying in Vrindavan? Quem já ficou em Vrindavana nessa época? No one here. You are staying in Vrindavan? Which month? May. Cold or hot that time? What was that? So you like or not? Little bit. Então, ela está explicando que ela ficou, né, So just I give em these maio, que é muito quente. examples. The birds, when they feeling cold or hot, they can to protect themselves. Então eu estou apenas explicando como que os pássaros, quando eles sentem frio ou calor, então eles têm a capacidade de se proteger desse frio ou desse calor. For this regard, they are conscious being. They are the conscious. That is called Sank, Chetan. E é por isso que eles estão nessa categoria de seres conscientes com a consciência atrofiada, ou Sankuchita. Then third category of conscious, that is called Mukulita Chetan. Chetan, that is called bird. Então a terceira categoria é conhecida como Mukulit Chetan, que significa a consciência assim como um broto de uma flor. And that is called human being. E a partir dessa categoria estão os seres humanos. Manav said that. But that Manav, that this time they can discriminate what is good and what is bad. Então, They can discriminate. Então, a partir dessa categoria, então os seres humanos eles conseguem o quê? Discernir o que é bom e o que é ruim. And human being means this is this qualification. Discriminate what is good and what is bad. Então, essa é a qualidade do ser humano. Ele consegue discernir o que é bom e o que é ruim. Animals, birds, they have no discrimination power. Os animais, as árvores, né, os outros seres, eles não têm essa But we are capacidade. human being. We have discrimination power. Mas os seres humanos possuem essa capacidade.
But this human being then again explain about Vikasita Chetan. Chetan, completely Chetan, that is called Partially blossom. Eh? Partially blossom. partly blossom. E depois, né, dessa categoria vem a categoria de Mukulit Chetan, que significa Vikasita Chetan. First Mukulit Chetan, Vikasita, Purna Vikasita. Vikasita, then Purna Vikasita. Então Mukulit, depois vem Vikasita. Vikasita significa, então primeiro é esse broto da flor, e aí o segundo é como se esse broto ele estivesse desabrochando, mas ainda não está completamente desabrochado. That means those who are performing bhajan and sadhana, spiritual, coming to spiritual life, they are belongs to this Vikasita Chetan. E aquelas pessoas que adentraram na vida espiritual, elas estão nessa categoria de Vikasita Chetan. And Purna Vikasita Chetan, one who coming in the stage of Asakti Bhavdasa, Bhavdasa, they are called completely they are and conscious also and blessed. E a última categoria é Purna Vikasita, que significa como se essa flor tivesse completamente desabrochada. E aquelas pessoas que alcançaram o estágio de Ashakti, Bhava ou Prema, elas vão estar nessa categoria. So there will be human being coming, this Mukalita, Vikasita and Purna Vikasita. These three stages are called human being. Então, o ser humano, ele está dentro de uma dessas três categorias, né? Começa a partir de Mukulita, Vikasita ou Purna Vikasita. So, with the association of sadhu, sangha, then slowly your heart will be blossom. This. Então, por meio da associação com os sadhus, com as pessoas santas, então seu coração, ele vai desabrochando. So further Lord Chaitanya Mahaprabhu explained and how the jivas they wander in the cycle of different and stages. E assim, Chaitanya Mahaprabhu está explicando como que as entidades vivas elas estão vagando, né, por essa existência material, por diferentes corpos e diferentes estágios. Yes. So saying this, first to try to understand about Jiva Tattva, who am I? Então primeiro você tem que entender sobre Jiva Tattva, porque isso vai determinar quem você é. You are which Tattva are you? Jiva Tattva. You are not animal being. You are not birds. And you are human being. Então primeiro você precisa se situar, né? Você precisa entender, eu não sou uma árvore, eu não sou um animal, eu não sou um pássaro, eu sou um ser humano. So you are human being Manav. That means you are your and conscious and slowly blossoming. As like small a lotus, before lotus we are saying, what is called bud, then and partly blossom, then completely blossom. Então, porque você é um ser humano, então a sua consciência, ela está, primeiro ela vai estar na forma de um broto, depois ela vai desabrochar um pouco, e aí ela vai desabrochar completamente. And in the same way with the association of sadhu sangha, then your heart will be blossom. So this. Então, da mesma forma, por se associar com os sadhus, então o seu coração ele vai desabrochar. So for this Lord Chaitanya Mahaprabhu, Cheto Darpana Marjanam Bhavamaha Davaya Nirvapanam Sreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Bodhu Jivanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam Cheto Darpana Marjanam Bhavamaha Davaya Nirvapanam Sreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Bodhu Jivanam Anandam Mudi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Sadhanam Sarvatma Srapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Look this, Cheto Darpanam Marjanam Cheto Darpanam Marjanam Bhavamaha Dapaganirvapanam Sreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Bodhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Asadanam. Asadanam, understand? Asadanam means taste, licking. Sarva Atma
Snapanam. Very nice, beautiful shower. Little bit mixed with the hot water and with cold water, hot water. Then you taking shower. Too much cold or too much hot, you can proper way to sleep. Proper way to Shower. shower. So Sarvatma Snapanam Param. Param Anandam Mudi Vardhanam Pratipadam Purnamita Sadhanam Sarva Atma Snapanam Param Vijayate. Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Only rendering chanting holy names, then your Atma, soul, that slowly it will be blossom. Então, então nesse verso, Shri Chaitanya Mahaprabhu ele está explicando as 6 qualidades de cantar os santos nomes. Então, primeiro, você vai limpar o espelho do seu coração. Depois, você vai Chetodatma Marjanam, Bhava Maharda Vagnivapanam. Então, você vai destruir completamente o fogo dessa existência material. Depois, o lótus, né, da boa fortuna vai desabrochar. E passo a passo você vai saborear. Videvadu Divanam. É assim como a vida e a alma do conhecimento, esses santos nomes. E passo a passo você vai saborear esse néctar. E esses santos nomes eles vão limpar tanto externamente como internamente o seu coração. E assim, por cantar esses santos nomes, o seu coração ele vai desabrochar. So sadhu sangha, this is very important. Without sadhu sangha, your atma's activity it will be not blossom, not completely manifest. Então, sadhu sangha é muito importante, porque sem sadhu sangha, o seu coração ele não vai desabrochar completamente. So for the sadhu sangha sarva shastrikoi, lavamatra sadhu sangha sarva siddhi. With the sadhu, then it will be blossom, everything. Então, por isso que, por meio de sadhu sangha, pouco a pouco, o seu coração ele vai desabrochar. Otherwise, this sangha, then finish. Which sangha? Mobile sangha. Então, se você fica só mexendo no celular, sabe o que vai acontecer? Sua vida vai ser destruída. Cannot speak, but it's like mobile. Look, how the brain is going on this. Bad, but always sit down and Quiet. Not going. This is the bad habits will come because it. Então, isso é um When bad habits péssimo come, hábito. Very difficult to change. Change. Uma vez que você desenvolve esse mau hábito, é muito difícil de você tirar. Babies already. Oi, paga. Fala, Hare Krishna. Now the society is going on this bad habits. Então a sociedade está assim agora, né? Só maus hábitos e maus hábitos assim por it's diante. a video for kids, but still it's bad for them. Oh, brain already giving this. Brain, the story slip, actual brain damaged. Yeah. Because they are explain this. Too much stimulation. Né? What is called? Too much light. Everything. The brain destroys. O que acontece é isso, né? A criança fica mexendo no celular e tem muito estímulo, né? São muitas cores e pouco a pouco vai danificando a capacidade cerebral. Accept. A good things not so easy to accept. Então é muito fácil você aceitar coisas ruins, mas muito difícil você aceitar coisas boas. Bad things very easy to accept. Então facilmente a gente aceita aquilo que é ruim. Bad association, what to do? Mas a má associação é assim. Stop. Então pode parar com isso. Because you are saying, oh, my baby wants, so I am giving. But giving. Você fala, não, meu bebê quer, então vou dar pra ele. Não é pra você fazer isso não. What Harikatha? But his life will be spoiled. Already spoiled, also his life will spoil. Try to save one life, but his life. Oi, fala Hare Krishna. Okay, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay, do I? Now, 1:30. So when your second program? 6 o'clock. 6 o'clock. How far long here? 50 minutes. Once Drive. right. Okay. 15? 15. 15 Huh? minutes. 15. Okay. Sorry. Okay. First go to the devotee and they also prepare. Yes. Huh? Primeiro vai vocês vão ser. Ah, tá, ok. Okay. Jai Jai Sri Ram. Jai Ho.